esta semana, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que flexibiliza o registro de agrotóxicos no país. Nós já tratamos desse assunto e vamos voltar a ele. Por quê? Né? Ele facilita o uso e reduz a fiscalização. E agora, essa proposta, que é a novidade, que tem gerado muita discussão, ela já passou pela comissão e vai seguir para votação em plenário, que já é um passo importante, né? Então a gente volta ao assunto e tenta conhecer melhor os detalhes deste projeto. E eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor associado livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental PROCAM, do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do canal O Ambiente é Nosso Meio. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, a gente volta ao tema porque está caminhando esse assunto. Ele está avançando, tem muita polêmica, muita discussão sobre isso e a gente quer entender o teor dessa proposta. Nós tratamos de alguns itens que o senhor, inclusive, vai repetir e explicar para a gente direitinho. E parece que não houve mudanças, né? Na comissão, foi só uma análise geral do projeto? Exatamente. Conforme previsto, esse projeto ele deveria ser aprovado, né? Ele seria aprovado na comissão e em que pese uma série de considerações no sentido contrário, né? A bancada ruralista ela afirma que esse projeto de lei ele vai modernizar o uso de agrotóxicos, permitindo que sejam utilizados aqui os mesmos produtos que os concorrentes utilizam no exterior. A bancada ruralista alega que o processo de licenciamento é muito demorado e coloca o Brasil em desvantagem em relação a outros países. Esse projeto ele foi concebido em 2002 pelo então senador Blairo Maggi, que apresentou um projeto que alterava 2 artigos da antiga Lei 7.802, de 1989, sobre o uso de agrotóxicos no país. E ao longo de mais de 10 anos de tramitação, novos projetos de lei foram anexados à proposta original, todos versando sobre o mesmo tema. Resumidamente, esse projeto ele propõe uma flexibilização do registro de agrotóxicos e caberia ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a palavra final sobre a liberação, restringindo o poder de veto da Anvisa e do IBAMA, né? E a atuação da Anvisa e do IBAMA, elas são fundamentais para garantir a segurança dos produtos licenciados. O Ministério da Agricultura, ele não tem sozinho esse expertise para fazer essa avaliação. Na verdade, o que a bancada ruralista ela deseja é ter um controle desse processo, tendo em vista que politicamente ela tem conseguido indicações para o Ministério da Agricultura com muito mais facilidade do que para o IBAMA, para a Anvisa. Então, já que ela não consegue ter uma ação política tão predominante sobre a Anvisa, sobre o IBAMA, ela consegue essa ação política no Ministério da Agricultura, ela pretende concentrar no Ministério da Agricultura todo o processo de licenciamento, de aprovação desses produtos, né? E essa argumentação de que há uma demora no licenciamento, na verdade, assim, se há essa demora, né, se uma demora considerada excessiva na análise de novos produtos, o que se deveria fazer é melhorar a infraestrutura e fornecer mais recursos ao IBAMA e à Anvisa, né? Mas esse projeto ele segue outro caminho. Outra questão presente no projeto de lei é que um produto que for declarado pelo fabricante como sendo equivalente a outro já autorizado, poderá obter um registro temporário, válido por 180 dias, prorrogáveis sucessivamente, até que os órgãos responsáveis se manifestem pela equivalência ou não. Na prática, o produto poderá ser comercializado sem análise prévia, apenas com base na alegação de uma suposta equivalência com um produto já registrado. Então, cai por terra o princípio da precaução, né? Diante da incerteza sobre os efeitos de um agrotóxico, o melhor seria realizar as avaliações antes da sua liberação. O que se propõe é o oposto. Libera por um prazo praticamente indeterminado antes de sua análise, e isso abre portas para
o uso de produtos cancerígenos, produtos que podem provocar uma formação nos fetos e que gerem mutações celulares, ou seja, a segurança alimentar daquilo que comemos estará seriamente comprometida. Uma outra questão para ilustrar a que ponto chega esse projeto de lei, né, se o produto estiver em uso em pelo menos 3 países da OCDE, a Organização para a Cooperação Econômica, ele poderá receber autorização para uso para o mesmo tipo de cultura onde o produto já é utilizado naqueles países. Então, na prática, se o produto estiver sendo empregado para o plantio de pimentões na Letônia, Estônia e Eslováquia, que são membros da OCDE, ele poderá ser empregado aqui no plantio de pimentões também. Como se as condições de licenciamento desses e de outros países fossem uma referência, né, desses países ou de outros países da OCDE, fosse uma referência mundial somente pelo fato deles pertencerem à OCDE. Então, nada contra os países citados, eu coloquei só como exemplo, mas na prática o Brasil, que é um grande player internacional no fornecimento de alimentos, ele terceiriza o seu licenciamento para países que não têm a mesma expressão e importância do Brasil no setor de agronegócio. Além do mais, desconsidera completamente as especificidades ambientais de cada país. Os impactos aqui podem ser muito diferentes dos verificados em outros locais onde o clima, a fauna e flora são diferentes, né? E a aprovação nessa comissão ela era esperada porque essa comissão ela é composta majoritariamente por membros da bancada ruralista, em que pese toda a tentativa, né, de se impedir o progresso desse projeto de lei, os parlamentares que foram contra foram votos vencidos porque a bancada ruralista ela se impôs, né? E o que acontece no final, que ao invés, né, do país se impor como um dos principais fornecedores de alimentos para o mundo e ditar regras mais rígidas, ele adota uma política extremamente leniente. Então, no futuro, isso poderá ser utilizado por outros países que queiram impor restrições à importação de produtos brasileiros, utilizando argumentos fitossanitários como o uso indiscriminado de agrotóxicos, e isso poderá impactar nossas exportações. Tem preciosidades, né? O projeto de lei ele propõe a substituição do termo agronegócio por produto fitossanitário, né? Ou por tentar abrandar o termo como se essa discussão semântica fosse atenuar a agressividade de certos produtos, né? Sim. E, na verdade, existe uma pressão muito grande da bancada ruralista pela liberação desse tipo de, pela liberação de produtos sem uma análise prévia, no sentido de tentar buscar uma maior produtividade, abrindo mão completamente da segurança alimentar, né? Olha, essa discussão ela é tão polêmica e tem 2 pontos de vista tão distintos. Sim. Que os especialistas, a imprensa que cobre o assunto, coloca assim, veneno na mesa ou modernidade, né? E aí o cidadão fica ali no meio tentando entender um argumento e outro, que é difícil, professor. Diz, não, mas a lei é muito antiga, mas a lei precisa ser atualizada, né? Vamos ter o mesmo padrão lá de fora? Precisamos ter o mesmo padrão lá de fora, eles argumentam isso. Então lá na Europa é possível, é liberado o uso de agrotóxico. Não. Então não é bem assim, então se fala como se pretende para tentar convencer as pessoas. Na verdade, quando você... Nós estamos duas posições muito extremadas. Exatamente. Né? Quando se fala da liberação sem uma análise prévia, simplesmente baseado numa autodeclaração do fabricante, fala assim, olha, existe um produto similar... Que foi usado lá, não sei onde. Não, já está licenciado aqui, o que eu estou fazendo é o genérico dele, né? Então, você consegue uma licença preliminar, e enquanto o seu produto é analisado para ver se realmente ele é compatível ou equivalente àquele produto que já está licenciado. Sim. Então, na prática, um fabricante ou um importador mal intencionado, ele pode alegar que o produto é similar, ele vai conseguir uma licença por 180 dias, que é prorrogável, né, por um tempo maior, enquanto o produto dele vai sendo utilizado, essa análise é feita, quando na verdade deveria ser feito antes essa análise, né? Você vai analisar antes e falar assim, não, realmente é compatível a um produto já licenciado, então pode utilizar. Não é compatível, precisa abrir um processo novo aí de licenciamento. Tudo em prol da segurança alimentar, da segurança ambiental. Porque do jeito que o projeto está concebido hoje, e vai a plenário isso, a expectativa é de que, né, tem gente achando que vai
ser votado depois das eleições. Eu acredito que não. Pela pressão da bancada ruralista, ela está aproveitando, né, e tentando empurrar esse projeto o mais rápido possível. Na volta do recesso, pode ser que na volta do recesso já tenha isso. Então, do jeito que a pressão vem seguindo, né, é possível que a gente tenha a aprovação de um projeto que vai ser, a gente vai ter uma lei que vai ser extremamente leniente, com questões fundamentais, que envolvem a segurança alimentar, envolvem a segurança ambiental. É claro que precisa modernizar? Sim, precisa modernizar, mas liberar sem prévia análise, é um risco muito grande. Agora, se for liberado, então a gente vai ter mais agrotóxico nos alimentos que consumimos? Essa é uma pergunta do lado do consumidor. Estou fazendo a pergunta para o consumidor. Sim, é possível afirmar com certeza? Sim, porque o produtor ele vai ter mais flexibilidade de usar um produto que não está registrado ainda. Então pronto, é risco. Ou seja, teria que ser muito mais analisado isso com mais calma, mais com como normalmente acontece com diversos projetos, os lobbies muito organizados dentro da Câmara, fica difícil você colocar a posição contrária, que provavelmente seria a posição do consumidor, contrária a esse projeto. Agora, pode ser até que como estratégia, eu estava pensando agora, que como estratégia pode ser que a bancada ruralista ela prefira realmente aprovar esse projeto depois das eleições, porque a eleição funciona como um filtro importante. Às vezes um parlamentar ele fala assim, não, eu vou atender aí a opinião pública não está gostando desse projeto, né? Então eu deixa para depois. Né? Depois que a eleição passou, ele já não tem esse filtro imediato, não tem essa barreira imediata. Ou ele foi eleito ou não foi, né, reeleito. E aí ele pode se posicionar da maneira que for mais conveniente para os interesses pessoais dele, né? Não os interesses da população que ele representa. Bom, fato é que tem muita substância aí perigosa para o meio ambiente e para a nossa saúde. Então a gente tem que ficar atento. Olha, certamente nós voltaremos a este assunto, né? Não sabemos se haverá alguma modificação, alguma resistência aí no plenário ali. Pode ser que a vantagem não seja tão grande como foi na comissão. Exatamente. Então vamos continuar acompanhando e trazendo os detalhes aqui para o nosso ouvinte. Eu agradeço o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado livre-docente do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, né, que é do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vai lá no canal do YouTube também, o Ambiente é Nosso Meio. Está tudo publicadinho, bate-papo da gente aqui também, né? Além da publicação em nosso portal. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos mais uma vez. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Até a próxima semana.